Algumas pessoas têm dúvidas com relação a metas, principalmente quando a gente fica aí, né, falando de metas de final de ano, metas de vida, metas para esse planejamento, né, de metas do final do ano para um próximo ano. E aí, o que eu sempre digo? Que primeiro você tem que fazer uma avaliação para saber se o que você desejou no começo do ano você conseguiu ou você não conseguiu. Porque se você conseguiu a maioria das coisas, ou quase tudo, ou tudo, porque tem gente que consegue tudo, aí sim você vai desejar, né, coisas diferentes. Agora, se você não conseguiu praticamente nada, pessoa querida, o que você vai fazer com inventar mais meta? Não, a coisa mais sábia, por mais triste que seja nesse momento, primeiro, é fazer uma reciclagem das metas. Por quê? Você recicla, né? Vê, faz essa análise, vê o que você conseguiu, vê o que você não conseguiu. E aí vê o que pode ser reciclado para o próximo ano e vê também aquilo que nem faz mais sentido para você, porque durante um ano a gente vive muita coisa, a gente tem muito aprendizado e muita coisa muda, muita coisa começa a fazer sentido, outras coisas param, né, de fazer sentido e a gente nem quer mais. Então você tem que fazer essa avaliação, né? Você conseguiu ou você não conseguiu? E o que pode ser aproveitado para o próximo ano e o que você não quer mais? E aí, agora sim, é uma coisa triste, porém é profundamente necessário você ter essa consciência, porque senão você não vai conseguir, você vai ficar mais um ano sem atingir os seus objetivos. Você tem que se perguntar, por que você não conseguiu atingir os seus objetivos? Foi falta de planejamento? Foi falta de colocar eles no papel? É porque você nem queria tanto assim? Foi porque você tem muitas crenças limitantes com relação a esses seus desejos? É porque você se sabotou muito, você tem muitas limitações, não se permite. Então você tem que refletir tudo isso. É difícil? É porque a maioria dessas coisas, dessas crenças limitantes, desses sabotadores, eles estão lá no nosso inconsciente. A gente faz sem nem ter noção. E aí, quando a gente vê, né, no momento de final de ano que a gente vai fazer a avaliação do fim de um ciclo, que a gente se dá conta de que a gente não fez um monte de coisa, mas por que a gente não fez? Realmente eu não tive tempo, eu não priorizei, eu coloquei as outras pessoas em primeiro lugar e não eu fui construir o castelinho, né, do outro e não o meu, então você tem que refletir sobre isso, tá bom? E aí, a partir dessa, né, reflexão, o que você pode fazer? Você pode usar aquela técnica do SMART para definir as suas metas de próximo ano. E assim, uma coisa que é legal, antes de eu detalhar, né, aqui o SMART para vocês rapidinho, é você também pensar em termos de metas para ser, ter e fazer. Tem muita gente que coloca só ter, não coloca nenhuma meta de ser, muito menos de fazer. Então é diferente ser, por exemplo, ser uma pessoa melhor, ser uma terapeuta formada e capacitada, ter um carro 0 km, fazer, né, fazer uma viagem, fazer uma transição de carreira. Então são metas com relação a ser, ter e fazer, que você engloba, né, vários pontos da sua vida. Não é só sobre ter. Tudo é importante, tá bom? Ter também é muito importante e as outras coisas também. Então, primeira coisa, SMART. Sua meta, ela é inteligente. SMART é inteligente, né? A sua meta é específica, né? Por exemplo, você quer ganhar bem, tá? Mas você quer ganhar bem quanto, né? Você quer ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil por mês? Então, você precisa especificar. Não adianta só eu quero ter dinheiro. Aí você sai na rua, acha uma moedinha de 5 centavos, foi mais dinheiro, não foi? Quero um relacionamento. Tá bom, você sai ali também na rua, encontra um carinha ou uma mocinha que não tem nada a ver com você e começa um relacionamento, porque você não especificou, quero um relacionamento assim, 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 saudável, nada de tóxico. Então tem que especificar. É mensurável, né? Você pode medir isso que você quer ou não? Tá difícil.
tem que ter como medir isso que você quer. Porque senão fica uma coisa muito vaga, muito assim, muito ampla, muito não palpável, diferente de uma coisa que você aqui pega. Então ela tem que ser palpável também nesse sentido de ser mensurável. E um outro ponto também, né, do SMART é alcançável. Porque tem gente que, por exemplo, ganha um salário mínimo, 1.400, fala assim, eu quero ficar milionário.